Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Primeiro eu quero agradecer porque realmente vocês pararam o que vocês estavam fazendo para que vocês pudessem ver alguns minutinhos desse vídeo. Mas o motivo desse título, ele não é tão somente isso, para que você pare e assista esse vídeo, mas é também por um propósito maior, por uma coisa maior. E é esse pensamento que eu quero trazer, algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu tenho lido nesses últimos dias o livro de Jeremias, e Jeremias ele é um livro de muita exortação assim para o povo de Israel. E ainda que sejam palavras para aquele momento de Israel, muita coisa é aplicável pra gente. Eles estavam passando por um momento, o povo de Israel ele estava totalmente contra o caminho de Deus, o caminho que Deus queria que eles tivessem, e Deus estava exortando eles. E tem uma passagem, Jeremias 7, no versículo 22, e Deus fala assim para eles: cara, eu não priorizei sacrifícios e holocaustos, mas eu pedi para que vocês me obedecessem. E Deus começou a falar algumas coisas comigo sobre isso. Deus ele não estava tirando o valor dos sacrifícios e dos holocaustos naquela situação, mas ele estava dizendo que ele não tinha dado total poder de prioridade para aquilo, mas também para obedecer. E o povo não estava entendendo muito isso, eles achavam que simplesmente por fazer eles estavam cumprindo o propósito. Mas a gente vai ver em Davi, lá em Salmos, que ele percebeu que o desejo do coração de Deus não são holocaustos ou sacrifícios, mas são um coração realmente quebrantado. E era isso que o povo de Israel ele ainda não tinha entendido. Eles estavam colocando as obras acima do coração. E é sobre isso que eu queria falar, porque às vezes a gente coloca as obras como o início ou o fim. Mas na verdade as obras elas são um meio para que a gente chegue a uma devoção sincera para Deus. As obras, as coisas que a gente pode fazer, elas não podem ser o início e nem o fim. Porque se elas forem o início ou o fim, elas vão terminar em si mesmas e a gente nunca vai entender o propósito e nem o motivo do que a gente está realmente fazendo. Para ficar um pouco mais claro, se alguém começa uma coisa pelo meio do caminho, ela provavelmente vai se cansar e não vai entender também por que ela está fazendo aquilo que ela está fazendo. Ainda que haja uma esperança futura, ela vai se cansar e o que vai mantê-la de pé não é tão somente a esperança do que há por vir, mas também o porquê ela está naquele caminho, por que ela está fazendo o que ela está fazendo. E o nosso início, meio e fim deve estar muito claro na nossa caminhada cristã. Porque provavelmente nós vamos nos cansar no meio do caminho e o que vai nos manter de pé e firmes no caminho é lembrarmos por que estamos fazendo o que estamos fazendo e também onde queremos chegar, mas principalmente sabermos por que estamos fazendo o que nós estamos fazendo. O início, ele é muito importante. E cara, o início de tudo deve ser o amor de Deus por nós. Em 1 João vai dizer que o amor consiste não em que nós amamos a Deus, mas em que Ele nos ama primeiro. Então tudo que vem de nós para Deus, na verdade, é fruto do amor dele por nós. E isso deve estar muito claro na nossa mente. Nós fazemos não para ser, mas nós fazemos porque nós somos amados. Porque se estamos fazendo alguma coisa e essa coisa não é inspirada pelo amor de Deus por nós, essa coisa não vai ser eterna, essa coisa ela não vai ser permanente, ela não vai durar muito tempo e quando a gente cansar, a gente vai esquecer porque começamos e a gente vai começar a ter vários pensamentos e a gente vai acabar desistindo, nadando e morrendo na praia. Um erro que às vezes a gente comete muito quando a gente está evangelizando ou as pessoas de fora também olham para o cristianismo, olham para Jesus como uma grande regra, como um grande conjunto de regras. Tipo, para eu aceitar Jesus eu preciso carregar essa mochila de regras e vivê-la com isso. Mas se a gente apresentar Jesus dessa forma e o cristianismo dessa forma, é como se a gente estivesse levando pessoas para o meio do caminho de uma coisa e provavelmente ela vai cansar e ela não vai entender por que ela está fazendo aquilo que ela está fazendo. Se ela não entender primeiro que ela está fazendo porque Deus a amou, ela não vai permanecer e não vai terminar o caminho que foi proposto e por isso eu acredito que a gente tem um grande número de pessoas que saem da igreja ou que saem do corpo de Cristo. Porque não entenderam o real motivo. Porque o final ele traz esperança, mas o início traz propósito. Então se você não sabe o porquê você está fazendo o que você está fazendo, ainda que seja necessário você voltar um pouco, cara, volte e entenda por que você está fazendo o que você está fazendo. Porque provavelmente você vai se cansar e essas perguntas elas virão. E se você não souber responder, você vai nadar e morrer na praia, você vai desistir no meio do caminho. E não é isso que Deus quer para nós. Deus deseja que nós sejamos aqueles que perseveram até o fim. E aqueles que perseveram até o fim são aqueles que entenderam o propósito da caminhada, o propósito do caminho. Então que a gente entenda que as obras elas não são nem o começo e nem o fim. Elas são simplesmente um meio, elas são o caminho.
Isso não tira o valor delas, mas também a gente não pode colocar nelas um valor que não pertence a elas. Porque as obras, elas não se sustentam em si mesmas. Então, se você faz algo na sua vida, entenda por que você está fazendo o que você está fazendo. Porque nós teríamos uma taxa de desistência, seja em qual área for, muito menor se as pessoas estivessem totalmente conscientes do porquê elas estão fazendo o que elas estão fazendo. Então eu queria deixar esses dois pensamentos principais. Um, ele é para nós mesmos, e outro é para que nós coloquemos em prática para o nosso próximo. Então entenda, se você está fazendo algo que você não sabe o propósito, pare um pouco e comece a gastar tempo buscando o propósito. Não faça algo porque você acha que deveria fazer, mas faça algo porque Deus te amou. E por isso você devolve em obras, você faz porque você primeiro foi amado. Porque se a gente entender isso, nós nunca vamos parar, porque, cara, Deus, ele foi tão gracioso e tão misericordioso em nos amar, mesmo a gente não tendo nada para devolver. Então nós vamos gastar a nossa vida aos pés dele, porque ele nos amou primeiro, porque ele nos deu não só algo que ele tinha, mas ele nos deu ele mesmo, porque a palavra diz que Deus é amor. Então por isso nós não nos cansamos, porque nós vamos gastar a nossa vida tentando recompensar o que nos foi dado primeiro. E quando você apresentar esse amor para alguém, não apresente como uma caixinha de regras, como uma mochila que a pessoa precisa carregar, não. Leve a pessoa a Cristo, porque em Cristo nós recebemos o amor de Deus. Porque se a gente levar as pessoas só às obras, elas vão cansar e elas não vão entender o propósito. As pessoas precisam saber que Deus as ama, e isso move vidas, e essa consciência, esse saber muda pessoas. As obras, elas não têm poder para mudar, mas o amor de Deus, ele tem poder para mudar corações, mudar situações. Então é isso, gente, eu espero que tenha ficado um pouco claro. Eu não sei se eu me fiz explicar bem, mas é isso que tem estado no meu coração. Eu espero que tenha falado ao seu coração. Se você gostou, não se esqueça, dê um like, compartilha para todo mundo que você acha que essa palavra vai ser realmente importante, vai tocar o coração. Comenta o que você achou aqui embaixo, e se você é novo no canal, aqui embaixo tem um botão chamado inscrever-se, que se você clicar nele, você vai receber os próximos vídeos que eu posto toda quinta-feira. Então é isso, gente, um beijo, tchau!